Oi, gente, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Lidy Costa Cultivando no Quintal. E hoje eu vou falar para vocês vou falar uma história da minha história aqui com esse Sedum rubro-tictum. Eu resolvi contar para vocês a história, minha história com ele, porque esses dias eu postei uma cuia nos meus status e também na comunidade. E em todos os lugares é, teve pessoas querendo saber como que foi que eu consegui esta cor. Pessoal, vocês podem ver aí que não são todos os meus rubro-tictum que estão coloridos. Aqui nesta recipiente que eu tenho o Aurora, que está bem coloridinho. Está plantado aqui todos juntos, uma aglomeração total. Tem também o rubro-tictum verde que está vermelho, mas eu tenho ele aqui em vários locais, aqui vocês podem ver que está verdíssimo. Eu sempre plantei esse rubro-tictum assim, junto com outras suculentas, e eu nunca tinha tido ele vermelho. E eu via colegas com ele vermelho, e aí eu pensava assim que fosse por causa da região, principalmente pessoas do sul, sempre tem essa planta aí bem vermelha, e eu achava que eu nunca ia ter uma planta colorida dessa aqui, mas vocês vão ver que eu consegui também. E aqui eu tenho uma aurora também que já tá ficando um pouco rosinha, mas era o máximo que eu tinha de coloração. Aqui eu tenho também ele no mesmo espaço, plantado na caixa de leite, que não está nada vermelho mesmo, e está no mesmo espaço. Então, quando a gente fala assim, é só sol, você vai colocar sua plantinha no sol, ela pode queimar, e aí você fica achando, né, que a gente está mentindo alguma coisa. Mas o básico, gente, dessa planta é o sol. Para ela ficar vermelhinha assim, é o sol. Mas deve ter outros fatores que vocês vão interpretar aqui comigo, que também contribui aí para poder ela ficar vermelha desse jeito. Porque esta é a que eu postei, a cuia que eu postei, e foi a primeira vez que eu consegui. Então, como as pessoas estão me perguntando como eu consegui esta cor, eu preciso contar essa história para vocês e falar como foi que eu fiz e que ela chegou a esse tom. Então, gente, como eu falei, eu nunca tinha tido essa planta assim. Essa cuia desse jeito aqui tá igual às que eu admirava das minhas amigas que cultiva ela e principalmente a Jo Bela, do canal Jo Bela Flor, que eu ficava admirada com o rubro-tictum dela, que eu falava que parecia frutas. E hoje eu estou tendo ele aqui também, que muito parecido com fruta. Toda vez que eu vejo ele assim, eu tenho uma sensação que é doce, sabe? De tão assim bonito que está e com a característica de fruta. Então, quando eu plantei esse rubro-tictum nesta cuia, eu coloquei vários, não coloquei um só. Aí vocês podem ver que por baixo tem uns pequenos que foram as folhinhas que foram caindo, mas todas as outras que estão maiores eu plantei. Então eu fiz uma cuia de rubroticto já bem lotada mesmo. E aí eu coloquei, ele está no mesmo espaço que estão todas, que vocês viram aí que não estão tão vermelhas. Só que eu coloquei ele pendurado. A única coisa assim que eu fiz de diferente foi colocar tudo junto. E eu costumava sempre colocar ele com outra planta, com outra suculenta, em composição de arranjo. E aqui eu coloquei ele só. Eu não coloquei mais nada que pudesse impedir aí ele tomar um sol total. Então eu pendurei ele no varal. E aqui nesse varal ele pega sol, o sol do dia. Então, a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, e ele toma esse sol. E ele não queimou, por quê? Porque ele já estava adaptado ao sol. Aí eu tirei a muda deles desses vasinhos que já estavam no sol. Porém, apesar de não ser um sol assim total, mas ele já estava bem acostumado ao sol.
E com isso eu consegui essa cor. Essa cor que ele está hoje, ele já não está tão vermelho porque está chovendo aqui há bastante tempo. Agora mesmo que eu estou gravando, tá bem nublado e parou de chover um pouquinho. Eu vim aqui gravar para vocês antes que ele perde o resto da cor, né? Mas ele ainda está bem colorido. Vocês podem ver o aurora como que está bem rosinha no meio. E, e o rubro Ticton verde está bem vermelho, mas ele já teve bem vermelho mesmo, totalmente vermelho. Foi incrível. Então, por isso eu coloquei lá na comunidade que eu não canso de ficar postando foto, porque para mim é novidade, ele está vermelho assim. E pessoas falaram para mim também que cultiva ele no sol e mesmo no sol pleno ele não ficou assim com esta cor. Talvez porque a pessoa possa estar cultivando ele junto com outra planta, igual eu estava fazendo. Talvez está regando demais. Então, todos esses fatores aí contribuem para ele não ficar colorido. A adubação em excesso também não deixa ficar colorido. E o que eu posso interpretar aqui nesta cuia que ele está pendurado é o seguinte: à medida que eu coloquei ele no varal, a tendência é o substrato secar mais rápido, porque quando a cuia está sobre uma bancada, a umidade fica um pouco, retém um pouco mais de umidade. E quando a planta está assim pendurada, o substrato seca um pouco mais rápido. E outro detalhe também, que eu acredito que tenha contribuído, o fato de eu ter plantado vários no mesmo substrato. E isso deve dar um estresse nutricional, né? Eu acredito que seja, porque com várias plantinhas aí no mesmo substrato, não deve sobrar muito nutriente aí para cada um. Então, por esse motivo, eu acho que tenha contribuído. Então, eu deixo ele assim no varal. Eu marrei essas fitinhas, essas fitas laranjadas, foi depois que minha cuia de McDougall caiu. Aí eu não tinha como fazer muita coisa, então a única coisa que eu pude fazer é colocar uma fita aí para poder tentar reforçar. Aí eu tenho esse Pachyphyllum também na cuia, que tá diferenciado do outro, ele apesar de não colorir tanto, mas ele fica bem compacto e pode ver que ele fica mais gordinho, as folhinhas ficam bem mais curtinhas e mais gordinha do que os outros que estão plantados em vasos sobre uma bancada. Aí eu coloquei também as minhas conchas, né? Para poder nesse varal, depois que o rubro ticto ficou vermelho, e eu achei que esse varal aí é o cantinho da coloração. Aí eu tô colocando todas as minhas plantas que eu tenho como pendurar, eu estou colocando nesse varal para poder pegar a cor também, porque como esse Rio Bruticton ficou tão colorido, diferenciado dos outros, então tem algo diferente aí no varal, acho que o sol, né? O sol mais intenso e como eu falei, o substrato vai secar um pouco mais rápido. Olha esse Rubroticton aurora no meio desses Pachyphyllum, como que ele tá rosinha aí nessa concha. Eu imagino que mais no outono, esse até o Pachyphyllum aí vai ficar mais colorido, porque ele fica com essas pontinhas avermelhadas e o resto das folhinhas fica bastante assim alaranjada. O Sedum Bronze também tá com coloração bem intensa aqui pendurado. Mas o vídeo de hoje é sobre o rubro Ticton, que está em sua plena forma, está maravilhoso, como eu nunca pensei que um dia fosse ter. Eu já cheguei até a comprar essa planta quando eu não tinha tanta assim, experiência. Eu já cheguei a comprar esta planta. Eu tinha dela verdinha e comprei dela vermelha porque eu achei que fosse outra planta, né? Porque como eu nunca tinha visto a minha vermelha, eu pensei que pudesse ser outra diferente. Mas não. Então, se você tem aí o rubro ticto e não tá vermelho, tá em sol pleno, faça assim como eu fiz e faz um teste. Você pode colocar ele você coloca ele na cuia e aí ele coloca várias ao mesmo tempo e aí dá um estresse hídrico para ele e bastante sol que ele vai ficar
assim bem vermelho. Aqui tá a minha nodulosa com uma haste floral bem grande, bastante molhada todas as plantas, as lesmas comendo, até a momoca que foi comida por causa da lesma. E apesar da chuva, ainda estão bastante colorido ainda. Espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo.